Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Laís e eu voltei para falar de tipos de forro da matéria de Tecnologia das Construções 1. No vídeo anterior eu falei errado, tá, gente? Não é Tecnologia dos Materiais, é Tecnologia das Construções. Eu criei uma matéria nova, tá? Mas não, é Tecnologia das Construções, ok? Do professor Fernando Neto, tá? O que são forros? O forro nada mais é do que o material que a gente vai utilizar para revestir, para a gente colocar ali, ó, no teto, com função tanto de isolamento térmico, acústico, mas normalmente é para trazer um acabamento mais bonitinho para nossa obra e trazer alguma vantagem ali na instalação de iluminação, esconder partes elétricas, né, fiação e tudo mais. Eu vou falar de dois específicos. O primeiro que eu vou falar é a madeira, depois eu vou falar do gesso. Mas a madeira é um material que é utilizado muito em projetos contemporâneos ou clássicos, porque ela é variável, ela tem vários tipos de acabamento. Você tem uma madeira mais clara, você tem uma madeira mais avermelhada, você pode usar para fazer detalhes, para fazer uma parte só de forro assim, combinar com o gesso. Tem vários tipos de utilização e ela traz esse conforto visual. Você sente um aconchego no lugar, você sente um conforto pelo próprio tom da madeira, pelo próprio modo como ela é utilizada nesse forro de madeira, né? Ela traz esse, lógico, um alto investimento, mas você tem esse caráter estético aí muito bem trabalhado no uso da madeira. Como é feita a instalação? A instalação ela é feita com ripas de madeira, com réguas de madeira, que são encaixadas umas nas outras através do sistema macho e fêmea. Tem outro sistema também que eu acho que é saia e blusa, alguma coisa assim, mas o mais utilizado mesmo é o macho e fêmea, que você prende eles depois, tipo, ao serem encaixados, você prende eles depois com o prego, com, pode ser tarugo também, com pregos, na parte dos caibros, assim, que eles vão ser fixados nessa parte de madeira que fica entre, que vai ser usada a madeira, né, e vai ter o forro de madeira aqui. Eu vou mostrar um videozinho, né? Logo também, né? Eu vou falar assim, mas o modelo de forro mais utilizado de madeira, ele é o forro removível, tá? Porque ele facilita os ajustes, ele é mais fácil na manutenção e tudo mais, se você precisar trocar alguma peça ou algo do tipo. Quais são as vantagens? A vantagem em si é o isolamento. Ele tem um ótimo isolamento térmico. Principalmente só ele já tem ele consegue manter um clima agradável no ambiente. Não precisaria nem de uma manta térmica nem nada do tipo, mas ele já é muito bom. Uma decoração coringa, porque ela serve de qualquer jeito, ela traz um conforto, uma sofisticação da própria madeira. Ela é rústica, ela traz um tom mais agradável também, um tom mais confortável para você. E pode ser usado em qualquer tipo de situação, tanto no caso de atemporais, né, porque você pode fazer projetos mais contemporâneos ou projetos mais clássicos, que a madeira vai se adequar, sim, muito bem a esses projetos, né? E ele tem acabamentos diferentes, muitos acabamentos diferentes, e essa própria madeira ela tem uma resistência muito grande. Então ela tem uma ótima durabilidade dependendo do modo como você cuida. Por quê? Porque sim, a gente tem desvantagem de que precisa de uma manutenção periódica, tá? É preciso ter esse cuidado quanto à praga, quanto a qualquer tipo de imperfeições que podem acontecer com o tempo e tudo mais. Por quê? Porque a madeira também ela tem baixa resistência à água. Então você tem que tomar cuidado onde você vai instalar. Evitar lugares que tenham muita umidade, evitar lugares sem ventilação, tá? E também tem um alto investimento porque ela é cara. Querendo ou não, ela é cara, tá? Mas elas são muito bonitas, elas são muito esteticamente aceitas. Então, se você gostaria de fazer tipo uma detalhe, alguma área de lazer com essa parte assim de madeira, você pode utilizar porque é algo que é visualmente bonito. É algo que vai dar um caráter muito sofisticado ao seu projeto. Beleza? Aqui eu trouxe alguns vídeos das pessoas instalando, né? Esse cara aqui ele tá mostrando basicamente como são feitas essas instalações, tá? Aqui ele ele usou a serra, né, para fazer os cortes na parede, tá? Para colocar essas ripas de madeira, esses caibros aqui. Normalmente caibros de 5x5, né, altura e comprimento, e a uma distância mais ou menos de 50 centímetros, tá? Daqui até aqui assim, ó, sabe? 50 centímetros. Aqui a gente tem o pendural. Normalmente esse pendural ele é feito até aqui em cima, mas como ele tinha esse caibro aqui essa parte da terça, né? Ele utilizou ali como apoio.
Então dá para fazer também para utilizar o apoio, né, e fixar tipo no nível certinho, porque tem que estar tudo no nível, ok? Lógico, tem esse tipo também que ele é feito seguindo a inclinação do telhado, então dá para fazer também. E aqui ele mostrou também como são feitos os encaixes e tudo mais. Aqui ele mostrou como é feito o encaixe do macho e fêmea, tá? Que ele vai encaixar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Você vai encaixar assim. Depois você vai pregar com os pregos, né? Ele vai mostrar um pouquinho mais pra frente, ó. Ele pregou 2 para fazer essa fixação. Um mais próximo aqui da fêmea e o outro mais próximo aqui do macho. E daí ele vai fazendo isso pregando nas partes desses caibros aqui de madeira. Em todas as ripas, tá? Então ele vai fazendo isso a cada um desses que aparece. Cada 50 centímetros, né? Que é onde ele instalou, onde ele colocou. Ele fez mais ou menos isso e vai colocando sempre. Vai pregando bonitinho até finalizar, tá? Ele vai colocando até finalizar o forro. Esse aqui ele fez seguindo a inclinação do telhado, tá? Então ela tem esse tipo assim que pode ser tanto embaixo, porque no caso do anterior, essas partes aqui dos caibros foi embaixo. Só que aqui eles estão fazendo em cima, então esses caibros estão aparentes. Aqui a gente tem a manta térmica que eles colocaram também. Ali a gente não colocou, mas aqui eles colocaram, porque tá diretamente com o telhado, tá bem, tipo, não tem laje entre. É o telhado, tipo, tem um forro de gesso, tem um forro de madeira e o telhado em cima. Então eles tinham que fazer essa manta térmica também, para proteção e tudo mais. Ele vai fazendo essa fixação com umas ripas de madeira. Essas ripas elas vão ser feitas mais ou menos em formato quadriculado depois, ó. Não sei se vai mostrar, acho que mostra um pouquinho, mas aqui, ó. Tem a parte de impermeabilidade da manta e tem a parte dos furos, né, pra gente fixar essas duas ripas. Depois vai colocar do telhado, bonitinho. Tá, mas e agora o forro de gesso? O forro de gesso, ele é diferente, né, no quesito de instalação, mas ele também é muito utilizado principalmente por conta da iluminação. Você pode fazer iluminação indireta com sangue invertida, você pode fazer rasgo no gesso, você pode utilizar a própria iluminação embutida no gesso, mas ele tem o quesito de fragilidade, beleza? Então a gente vai ter um ponto positivo e um ponto negativo depois, que eu vou mostrar bonitinho. Mas ele é muito utilizado quando tem esse rebaixamento, quando você quer fazer esses detalhes assim, ó. Não necessariamente precisa ter iluminação, mas aqui a gente poderia ter colocado uma iluminação indireta, por exemplo, algo do tipo. Pode ser em placa normal e pode ser acartonado, que é o mais recomendado, assim, em quesito de não ter dificuldades após. Porque o forro de, assim, placa, ele é mais barato, ele sai mais em conta, mas ao mesmo tempo você tem uma dificuldade maior para instalação, tipo, em quesito de limpeza, ou para depois, quando você precisar fazer algum recorte no gesso, você tem uma dificuldade um pouquinho maior. Então depende muito. Mas o mais utilizado em quesito de custo-benefício é o acartonado. Ele é um pouquinho mais caro, mas ainda assim ele traz um bom retorno para você. A instalação é feita a partir de perfis metálicos, né? Que são as tabicas. Depois eu vou mostrar no videozinho, mas eu vou explicar rapidinho aqui como funciona. Mas você tem essas placas de gesso que são fixadas nesses perfis, que vão ser fixados em um... Como fala? Qual que é o nomezinho dele? Que eu não lembro o nome. Que é tipo um pino. Que você vai, tipo assim, você vai fixar na placa de gesso, né? No perfil. E vai fixar na laje. Então ele vai ficar suspenso. É como se fosse assim e tivesse alguma coisa segurando esse gesso. Entendeu? Além de ter essas... Cadê o negocinho? Eu vou colocar depois, mas eu vou mostrar direitinho como funciona. Mas tem essas partes de junções ali na lateral, que é o perfil de dilatação. Que você tem essa dilatação e você precisa colocar essa diferencinha entre a parede e o perfil de gesso, tá? Mas você normalmente coloca isso, você fixa as placas no perfil metálico, junto dessa junção H. Essa aqui é a junção H, função H, que serve para fixar essas placas aí de gesso juntas, unidas. E você vai depois fazer o acabamento e tudo mais. Você vai colocando essas para deixar tudo alinhado, bonitinho. Mas é mais ou menos isso como funciona. Quais são as vantagens
É uma montagem muito rápida, lógico, tem uma sujeira, né, muito grande, mas é muito rápido de montar. Você já tem as placas prontas, você já tem, tipo, tudo certinho, você só encaixa, prega assim no teto os pinos e pronto, tipo, você só precisa finalizar e tal. É bem rápido, assim, esse procedimento. Permitindo também projetos simétricos, ele tem essa simetria. Então você olha aqui, por exemplo, no desenho aqui, ó. Você tem esses projetos bem simétricos e visualmente agradáveis. Então você tem essa possibilidade de fazer iluminação indireta. Esse aqui é um caso de sangue invertida. Você tem essa iluminação indireta, que não está iluminando alguma coisa tipo assim, mas também ela está meio assim, ó, jogada para a parede, então não está iluminando diretamente. Iluminação e isolamento, como eu falei, né? Diferentes tipos de iluminação, você pode fazer projetos muito variáveis e também atua como um ótimo isolante térmico e acústico, dependendo do tipo de material que você está utilizando no ambiente e tudo mais. Mas a manutenção ela também é muito fácil, principalmente no gesso cartonado, porque você pode fazer recortes, você pode fazer remendos muito facilmente utilizando gesso e é praticamente imperceptível, tá? E ele também ganha uma área útil porque ele é bem fininho. Não é que na madeira, que ela é um pouquinho mais grossa e tudo mais, né? Dependendo do tipo de madeira, e lógico. Mas o gesso, ele é bem fino. E você tem um ganho, assim, tipo, no máximo 15 centímetros de perda de altura, sabe? Do ambiente até a laje. Você tem, tipo, é bem pequeno. É bem baixo, assim, bem curto esse rebaixamento. Então você tem um ganho de área útil muito grande. Qual que é a desvantagem? Ele também é baixo, ele tem baixa resistência à água, tá aí o ponto negativo da madeira e do gesso. Não coloquem gesso em banheiro que tem pouca circulação de ar também. Então, evitar áreas externas e áreas com muita umidade. Salvo as placas de drywall, porque as placas de drywall elas têm uma parte de um revestimento que também pode ser resistente à água. Né? Então, tem esses tipos diferentes aí. Mas a placa normal de gesso ela não tem esse revestimento, então você precisa ter cuidado, tá? Ele é muito frágil, você tem que tomar cuidado se você for colocar um pendente ou uma ventilação, tipo um ventilador de teto. Você tem que tomar cuidado com o peso, porque eles são frágeis. É uma peça de gesso desse tamanho, gente. Você tem que tomar cuidado com o peso que você vai colocar nisso, tá? E pode acontecer também efeitos indesejáveis, como mofo ou amarelamento, dependendo do tempo ou dependendo do lugar que ele está instalado. Aqui tem os videozinhos, né, falando mais ou menos sobre ele. Aqui tem mais ou menos mostrando as peças que você utiliza. Ó, normalmente é usado para ocultar essa instalação de fios, esses montes de fios. Eles são usados para esconder. Você vai esconder as imperfeições do projeto. Isso é usado para esconder. E você tem esses perfis metálicos. Ó. Isso aqui atrás é o perfil metálico que você vai utilizar para prender o forro de gesso, para prender o gesso e para prender nessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha ela vai encaixada nisso. Aqui tem uma fotinha de como fica depois. Acho que eu passei. Pulei. Aqui, ó. Aqui a gente tem esse pino que vai ficar preso na laje e vai estar preso nesse perfil metálico. Aqui a gente tem a parte do gesso, né? Aqui no caso é o cartonado, mas você tem esse gesso pendurado aqui. Você também tem a parte da junção entre a parede, aqui ó, como fica mais ou menos as placas, tá? Aqui a gente tem aquela função H, tal, a função H que junta essas placas e deixa fixas e tudo mais. Mas tem também a parte de, que acho que mostra nesse vídeo aqui, ó. Que tem uma parte aqui bem desenhadinha, ó, pra vocês entenderem mais ou menos como que é. Ó. É mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem esse pino de aço que vai utilizar para, junto com o perfil metálico para prender esse gesso, esse perfil de gesso. Aqui a gente tem a junta de dilatação. É isso, junta de dilatação, eu tinha esquecido o nome. Junta de dilatação que vai ficar entre a parede e o gesso, para a gente ter essa diferenciação aqui e também não ficar interferindo tanto no gesso quanto na parede. Então a gente tem normalmente essa colagem aqui, ó, desse gesso com o perfil metálico, ela é feita com um tipo de cola, que é o gesso mais sisal. Mas é mais ou menos isso como funciona. Aqui tem mais ou menos a placa, ó. Aqui tem o perfil metálico, ele pode ser ou metal mesmo ou branquinho. Aqui a gente tem a placa. Aqui a gente tem a placa normal. A placa de gesso comum, assim, porque ela tem esses acabamentos. Ela é mais grossa também, tem o sistema de macho e fêmea. E ela é feita em molde. Daí tem depois a placa de gesso cartonada,
que é a que tem um revestimento. Aí, ó, de cartão, ela tem esse revestimento aqui, ó. Que oferece também resistência à água e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, cadê? Aqui tem vários tipos de iluminação e você tem essa abrangência aí de tipos. Gente, é mais ou menos isso. Eu falei rapidamente do forro de gesso e o forro de madeira. Eu espero que vocês tenham entendido e vocês tenham gostado. Muito obrigada, gente. E essas aqui são as referências. Eu tinha esquecido de colocar no vídeo anterior, mas depois eu vou pegar toda certinho e colocar na descrição do vídeo. Mas é isso. E muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo vídeo. E até depois. Tchau!